Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui iniciando a segunda aula do curso de extensão Economia Circular no Sistema Alimentar. Hoje, a nossa convidada é a Ana Elisa Vairo, que é gerente de desenvolvimento de soluções da Ultragaz. Ela vai apresentar justamente uma experiência muito interessante que eu já havia visto. Ana, está com você a palavra. E, antes de tudo, então, eu queria pedir para se você pudesse falar um pouco da sua trajetória profissional, que vai ser bem interessante para nós aqui. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Ultragaz e também poder falar um pouco de um produto que a gente desenvolveu que se encaixa bastante aqui no tema de economia circular. Então, agradeço também pelo convite do professor Vitor para falar um pouco hoje aqui sobre o nosso produto. Eu sou a Ana Elisa, prazer todo mundo. Estou gerente de desenvolvimento de soluções da Ultragaz. É uma área que desenvolve produtos e serviços para os consumidores da empresa. E aí, quando eu falo consumidores, são os consumidores residenciais, que eu acho que é o que vocês estão mais acostumados a ouvir, que são aqueles que usam o botijão de gás, aquele azul, o P13, e também os consumidores empresariais, que são geralmente indústrias, agronegócio, enfim, são consumidores que consomem uma elevada quantidade de gás para os processos industriais que eles têm. Comércio e serviço também entra dentro disso. Então, a gente atua para o desenvolvimento dessas soluções que ou são novas aplicações do gás, ou algo que faça sentido para o processo produtivo. Então, a gente entra mesmo ali na realidade do cliente, entende as dores e necessidades e desejos que ele tem para poder desenvolver uma proposta de valor que faça sentido para ele. E tudo que a gente puder também agregar para a sociedade, a gente também agrega. Então, olhar a visão do cliente, mas também pensar como eu posso ajudar a sociedade com base nisso. Então, a área, ela funciona hoje dessa maneira. Inclusive, eles também estão aqui assistindo a essa parte da palestra, tá bom? E um pouco sobre mim, né? Eu acho que tem bastante engenheiro aqui, pelo que eu conversei com o professor. Eu também sou engenheira química, um pouco parecido ali o início com a engenharia de alimentos. E a minha trajetória, ela está 100% dentro da Ultragaz. Eu entrei pelo programa de estágio há 6 anos atrás, e aí a gente foi construindo ali, dentro da própria Ultragaz, toda a carreira, até chegar aqui para poder contar um pouco para vocês de um dos nossos produtos. Professor, eu vou poder projetar a tela? Claro. Então, eu vou projetar para ficar mais visual, para todo mundo entender. Eu inicio aqui a apresentação falando um pouco também da Ultragaz. Está visível já. Está no modo apresentação? Ainda não. Estou tentando colocar aqui. Pronto. Agora sim. Então, pessoal, a gente desenvolveu um produto, ele começou em 2017, 2018, que é uma recicladora de resíduo. E hoje é o tema aqui, porque ele relaciona toda a economia circular dentro do produto. E aí eu vou chegar nesse ponto para explicar para vocês. Antes, super breve, né, uma apresentação institucional da Ultragaz, né, ela é pioneira na distribuição de gás, né, de GLP, que é aquele gás que é feito do petróleo, hoje no Brasil. A gente fornece aí quase 2 milhões de toneladas por ano para todas as aplicações, igual eu comentei para vocês, em todos os setores da economia, então agronegócio, indústria, comércio e serviço, condomínios, consumidores residenciais. A gente é capilar e está presente em praticamente todo o Brasil. E aí a gente tem 2 segmentos principais, que é o domiciliar, que é o que eu comentei dos botijões, que é o botijão de 13 quilos, que é o mais famoso, que é aquele pequenininho, ou tem maiores também embalagens, e o empresarial, que são os clientes industriais. Dentro do domiciliar, são mais de 11 milhões de residências que a gente atende, e dentro do empresarial são quase 60 mil clientes espalhados por diversas aplicações que a gente também tem dentro do nosso portfólio.
Então, aqui, como eu prometi ser breve, né, vamos direto ao ponto para falar sobre o nosso produto. Dentro da Ultragaz, né, a gente tem um propósito muito forte. Em 2019, esse propósito foi ressignificado, então passou a ser, desde então, usamos nossa energia para mudar a vida das pessoas. Então, como eu comentei, a gente busca desenvolver novas oportunidades que impactem a sociedade como um todo, também visando o benefício que a gente pode levar para o nosso cliente. E aí a gente tem alguns princípios de negócio, sendo que os principais que nortearam o desenvolvimento desse produto foi a atuação sustentável e a cultura ágil ali voltada para a inovação contínua. Então, esses dois pilares juntos fizeram a gente pensar como eu posso inovar pensando também na sustentabilidade. E aí, com base nisso, a gente chegou em um escopo de atuação de soluções onde a gente consegue promover diversas soluções energéticas, ou seja, a gente deixa de ser uma distribuidora de GLP e passa a ser uma provedora de soluções energéticas, focando na inovação, que atenda a necessidade do cliente, mas que também traga tanto para o planeta, né, para o meio ambiente, novas soluções que são mais eficientes, mais seguras, então eu consigo poupar ali emissões para a atmosfera, que sejam ambientalmente responsáveis, que envolvam ali toda a cadeia de valor. E com base nisso, né, a gente acaba entrando no tema da economia circular, que é o principal fator aqui que a gente tem para o desenvolvimento desse produto e de demais produtos também que a gente tem aqui no nosso portfólio. E por que, né, decidimos criar uma recicladora de resíduos a gás? Da onde veio isso, né? Então, a gente começou esse desenvolvimento, como eu falei, por volta de 2017, 2018, e foi quando, né, estava em uma época que a gente ficou estarrecido com os dados setoriais do setor de consumo de alimentos no Brasil. Então, alguns dados, né, macro que a gente chegou à conclusão naquela época, que até hoje só aumenta, 1/3 de tudo que a gente consome, a gente desperdiça. Então, assim, o consumo que está ali, né, seja dentro de uma cozinha industrial, ou seja no próprio prato, né, na refeição, 1/3 disso é desperdiçado. Então, é muita coisa que a gente desperdiça e que no final vai ter um destino que vai impactar o meio ambiente. Hoje o Brasil, né, esse número aumentou, está próximo a 40 milhões, mas em ordem de grandeza, a gente produz aí quase 40 milhões de toneladas de lixo orgânico. Então, aqui a gente está falando especificamente daqueles que vêm da matéria orgânica, ou seja, eu estou excluindo os lixos recicláveis, tipo plástico, alumínio. Então, assim, 40 milhões de toneladas só desse lixo orgânico, e eu sei que hoje 1% é descartado ou reaproveitado, seja para aquela compostagem biológica onde produz biogás, seja para aterros que são ambientalmente responsáveis, mas hoje a gente sabe que a realidade do Brasil está concentrada nos lixões, né, a céu aberto, e isso acaba gerando uma série de malefícios para o meio ambiente. E hoje a matéria orgânica, né, ou seja, são essas 37 milhões, ela representa o quê? Ela representa mais da metade do que a gente gera de lixo por dia. Então, seja talo, casca de ovo, casca de laranja, as sobras que tem no prato, as sobras que tem alguma embalagem de alimento, ela representa ali mais de 50% do que a gente gera por dia. Então, são dados assim muito relevantes para um país tão grande como o Brasil. E todo o alimento ele é consumido em algum local, e quando a gente fala do público empresarial, a gente sabe que esse local são as cozinhas industriais, os restaurantes de grande porte, hotéis, todo local que a gente tem ali um preparo, uma cocção de alimento. Então, quando a gente pensou, né, os dados setoriais versus as dores do segmento, foi aí que a gente chegou no desafio de como a gente pode agregar valor ao lixo orgânico. Porque além de todo o problema ambiental que o lixo orgânico traz, hoje ele também tem um problema relacionado a custo. Então, quando o segmento ele se enquadra em uma categoria que se chama grande gerador de resíduo sólido urbano, que é uma categoria que ela é municipal. Cada município existe um volume de lixo que você se enquadra dentro dessa categoria. São Paulo, por exemplo, são 200 litros de lixo por dia. Quando o estabelecimento ele se enquadra nessa categoria,
ele passa a ser atendido por coleta particular, ele não é atendido pela coleta pública. E quando você é atendido pela coleta particular, você tem custos para um destino adequado. Então, primeiro, é um alto volume de lixo orgânico gerado, que a gente sabe que vai ter um alto custo para a destinação correta dele, que é o que a gente espera que aconteça. E, além disso, é uma volumetria grande gerada no dia que você precisa armazenar de uma maneira correta. Então, imagina que você tem um restaurante, né? Uma cozinha industrial, de indústria mesmo, né? Que tem refeitório, enfim, qualquer ambiente de produção ali de alimento, de comida, né? Ali para pôr na mesa, que você produz ali durante o dia, você vai produzindo, aquilo vai gerando um lixo, você precisa tirar do ambiente da cozinha, afinal aquilo pode gerar a presença de inseto, enfim. Quando você tira do ambiente da cozinha, você não pode deixar largado em algum depósito, algo do tipo. O ideal, né, seria que fosse armazenado em câmaras frias. E a gente sabe que o grande inimigo da conta de luz é a refrigeração, né? Ar-condicionado, geladeira, freezer. Tudo isso gera um custo muito alto para o estabelecimento. Então, como ele fica armazenado naquela câmara fria até o momento da coleta dele, também é um custo elevado para o estabelecimento. Então, acaba se tornando uma operação custosa para ele. E também esses estabelecimentos precisam de iniciativas para a redução desses resíduos. Porque alguns estabelecimentos, principalmente aqui cozinhas industriais, precisam se enquadrar em algumas ISO, para poder operar ali de maneira correta, para poder obter certificação. Então, eles precisam, né, ter essa autonomia e essa necessidade para redução dos resíduos, até por questões também de ESG e toda a visibilidade que tem. E aí surgiu o desafio lá atrás de como a gente pode agregar valor a esse lixo orgânico. Então, depois de muitas ideias, né? A área de desenvolvimento é uma área de criação, então, depois de muitas ideias, a gente chegou no conceito da nossa recicladora de resíduos. Então, o que é a recicladora de resíduo da Ultragaz? Ela é um equipamento que, por meio do aquecimento, né? Então, a gente usa o GLP, o gás, para aquecer, e por meio de uma força mecânica, ela consegue desidratar o lixo orgânico e transformar ele numa matéria orgânica, que ainda não é adubo, é uma matéria orgânica, parece muito uma terra. No final da apresentação vai ter uma foto para vocês terem isso visualmente. Então, ele reduz esse lixo orgânico em até 80% do volume, e aqui a gente gosta de destacar que é a primeira essa máquina recicladora que é movida a gás no mundo, desenvolvimento aqui nacional, brasileiro da Ultragaz. Então, a gente tem ela em duas capacidades hoje, de 30 e 100 litros. Você abastece com todo o lixo que é gerado, e aí depende do ciclo, tem ciclo de 6, 12, 24 horas, depende ali do volume também e do próprio material que está lá dentro, né? Por exemplo, uma casca de laranja demora um pouco mais do que uma casca de ovo, do que um resto de um talo de brócolis, enfim. Depende do material, você aumenta o ciclo. Ela fica nessa compostagem, que não é uma compostagem biológica, ela é uma compostagem mecânica, como a gente pode chamar, e transforma todo aquele lixo nessa matéria orgânica. Então, aqui, o que eu trago de benefícios com isso? Né? O funcionamento dela, ela é bem simples, ela tem as telas ali que você consegue setar, e eu consigo reduzir, primeiro, espaço de custo e armazenamento. Então, primeiro, o armazenamento do lixo, eu não preciso mais armazenar em câmara fria. A partir do momento que eu tiro o lixo da cozinha, eu posso colocar ele direto aqui, só despejar o saco dentro da máquina. E também o custo e o próprio espaço, né? Porque ela é pequena, ela tem uma dimensão, parece uma máquina de lavar, um pouquinho maior que uma máquina de lavar, para vocês terem uma noção de dimensão. Eu consigo reduzir o volume do lixo e, com isso, os custos da destinação. Então, aquela coleta particular que acima de determinado litro, né, depende do município, eu teria que endereçar ali para a coleta particular, eu consigo evitar isso, né? O que eu vou destinar são os recicláveis, então eu consigo evitar e transformar isso nessa matéria orgânica, que inclusive eu posso vender depois essa matéria orgânica, que é o ponto mais legal assim da solução, essa parte da economia circular. E também, como eu falei, por ser uma máquina ali ambientalmente responsável, ela corrobora para a obtenção da certificação ISO 14001 em alguns estabelecimentos.
Então, uma indústria, por exemplo, que precisa dessa certificação por alguma razão, ela pode aplicar a máquina, né, dentro do refeitório que ela tem lá, e isso corrobora para a obtenção dessa ISO. Então, ela tem alguns outros benefícios, não só ambientais, mas são intrínsecos ali para o funcionamento do estabelecimento que ela vai operar. E aqui, né, de forma geral, os benefícios para o cliente, né, aqui eu falei. Oi, caiu a conexão. Isso. Voltei, pessoal. Acho que deu uma travada. Voltando aqui, então, acredito que eu tenha parado na parte dos benefícios para os clientes, né? Então, olhando, a gente tem ali todo o benefício para o meio ambiente, para a sociedade, mas olhando o cliente em si, né? É uma comodidade, porque, primeiro, ele pode ser usado para diversos alimentos, fruta, verdura, legumes, carnes, enfim, ossos, cascas, igual eu comentei. É confiável, então ela permite esse descarte correto dos resíduos para o meio ambiente. Ela é muito versátil, né? Ela tem capacidades diferentes, que é adequada ali para o negócio dele. É segura, então tudo isso melhora também as condições de trabalho, porque eu reduzo o mau cheiro dos resíduos. Ela é toda desenhada e equipada para que você não tenha problemas também, ergonômicos ou de saúde de quem está trabalhando no estabelecimento. E a geração de valor, porque essa biomassa, né, essa matéria orgânica que é gerada, eu posso reaproveitar ali em horta, área verde, posso descartar ou posso vender, que é exatamente o ponto que a gente chega dessa parte da economia circular. E qual é a proposta de valor, né, que a gente está relacionada com a economia circular? Hoje a gente coloca, né, coloca o equipamento no estabelecimento, que é o gerador. Então tem lá o gerador, ele gera todo o lixo orgânico nos processos que ele tem. Esse lixo orgânico, após ser gerado, ele vai para a máquina, tem toda a transformação lá, a desidratação para matéria orgânica. Hoje a gente tem um parceiro dessa solução, que é a Terra, ela é uma startup ambiental, que hoje o que ela faz para a gente? A partir do momento que eu tenho aquela biomassa, matéria orgânica, ela entra no ciclo, ela entra na cadeia de valor e ela conecta os geradores de biomassa com as casas de adubação, de compostagem, para que depois possa voltar ao meio ambiente, né, ao agricultor. Então eu tenho ali a biomassa, ela é coletada por essa startup parceira do nosso projeto, que endereça a quem quer comprar. Quem quer comprar geralmente são essas casas de adubação, como eu comentei, onde elas enriquecem essa biomassa, né, para ela depois ser comercializada a um valor agregado para o agricultor. E aí, por que a gente deixa a economia circular? Porque o agricultor é o mesmo agricultor que vai plantar ali a semente de arroz, que depois vai passar pelos processos de secagem, beneficiamento, vai colocar na prateleira, vai ser vendido e vai chegar de novo no restaurante que vai usar, que vai gerar o resíduo, e aí eu trabalho num ciclo ali dessa economia, né? E aqui a gente transforma tudo isso em um grande conector de soluções também para a Ultragaz, porque a gente, como eu falei, a gente atua também no agronegócio. Então eu consigo conectar toda a minha cadeia de valor. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma solução para esses estabelecimentos, eu também, que produzem todo o lixo orgânico, eu também tenho uma solução para o produtor de soja, que eu consigo hoje monitorar a secagem lá a gás. Eu também tenho uma solução para o produtor de café, para o produtor de arroz, para o produtor de feijão. A gente tem algumas soluções ali conectadas no agronegócio. E tudo isso vira um grande hub que eu consigo gerar uma experiência melhor e também consigo gerar valor para o cliente. E aqui
para finalizar com vocês, depois a gente pode abrir para perguntas, a gente tem um case cliente, né? Esse case, ele fica na cidade de Olambra, fica no interior de São Paulo. É um cliente que é um restaurante que chama Martim Holandesa. Esse restaurante tem ali uma geração razoável, considerável de lixo orgânico. Então, antes eles estavam naquele esquema da coleta particular. Aqui já é o equipamento instalado no próprio cliente, que ele faz toda essa parte de compostagem ali mecânica, térmica, um pouco física, para que a gente chegue no resultado final. Ele tem... essa solução também se encaixa muito bem para quem já tem ali um alinhamento com questões socioambientais, sustentabilidade, acaba fortalecendo a própria marca do nosso cliente. Então, aqui é só um case para vocês verem ela instalada. Aqui é um restaurante super conectado com sustentabilidade, para mostrar também que é aplicável, né? A gente já tem alguns clientes utilizando isso. E eu até comentei mais cedo com o professor Victor que ela não se restringe somente a lixo orgânico oriundo de restaurantes. A gente tem clientes que são produtores ali de ovo, por exemplo, que secam não, né? Mas desidratam a casca do ovo de codorna, por exemplo, que ela é muito rica em nutriente, então acaba utilizando nosso equipamento para isso, e esses clientes são clientes que estão no agronegócio, que nem tem essa parte da coleta particular que eu comentei, mas que faz muito sentido para eles. Eles acabam utilizando isso para depois conseguir revender a um preço muito melhor esse resíduo de alto nutriente da casca do ovo de codorna, por exemplo. E aí as aplicações são inúmeras, a gente consegue atingir um grande mercado. Então, eu queria passar isso para vocês, né? Espero que eu tenha aproveitado aqui bem o tempo. E aí a gente fica aberto a dúvidas também, se vocês quiserem bater um papo a respeito também da economia circular aplicado a outros processos dentro da Ultragaz. Eu também fico à disposição e deixo aqui meus contatos também, né? Meu e-mail, para caso alguém queira também saber mais sobre outros temas. Ana, muito obrigado. Eu aqui tenho uma série de questões, enquanto o pessoal não coloca. A primeira curiosidade é assim, né? É um processo que reduz o quê? Em 10 vezes, né, o peso do... Consigo reduzir em até 80% o volume. Então, se eu coloco 100 litros de lixo orgânico, no final eu tenho... Vou colocar 100 quilos, tá? Se eu coloco 100 quilos de lixo orgânico, no final eu tenho 20 quilos de terra. Parece terra mesmo, o aspecto terroso que tem do material. Eu imagino assim que o próximo passo é ter um condensador ali, alguma coisa para aproveitar essa água, né? A gente ela tem no final, assim, como é desidratado, né? Acaba saindo também essa água, que eu não vou chamar de chorume porque não é. Mas a gente tem todo um filtro também que expurga da parte lateral da máquina, expurga essa água que depois ela pode ser descartada, ela não tem prejuízos ali para o meio ambiente por conta do filtro também que a gente coloca, e ela não tem mau cheiro também, que isso é importante. Então é uma água, ela sai limpa ali do processo e ela depois pode ser descartada normalmente como qualquer outro líquido. Uhum. E uma outra coisa, qual que é o modelo de negócio? O que a Ultragaz? Ela vende o equipamento, ela aluga, ou o foco é continuar vendendo gás, no caso? A gente brinca, né, que aqui nessa área a gente vende até gás. Então, o princípio de negócio é oferecer um modelo de venda mais conveniente para o consumidor. Então, a gente tem modelo, dependendo do consumo, né? Varia muito do consumo de gás daquele estabelecimento. Pode ser que seja comodatada a máquina, pode ser que seja vendida ou pode ser que seja alugada. Existem as 3 possibilidades ali para o cliente. Aí vai da análise caso a caso, é bem particular para a gente saber qual modelo aplicar. Mas o importante é falar, quando a gente vai prospectar, quando a gente vai em encontro do cliente, a gente não vai vender gás,
A gente vai vender a solução, e aí, é uma consequência que ela usa gás, ela não é o principal, né? O gás acaba sendo coadjuvante. O principal mesmo é a venda da solução ali para o cliente. Então, mas aí você diz essas possibilidades, seja de alugar a máquina, de vender a máquina. Ou comodatar. Comodatar a gente investe pelo cliente. Aí depende do consumo dele, entendeu? Mas ele tem todas as possibilidades são possíveis ali no momento da negociação. A gente tem os 3 modelos, isso que eu quis dizer. A Denise está perguntando aqui qual é o valor da máquina. A máquina varia entre 60 a 100 mil reais, depende do tamanho dela. Só que quando a gente coloca na balança, né, o quanto que eu consigo reduzir, aí o principal ponto é a energia elétrica das câmaras frias, ou também a própria coleta particular, eu consigo ter um payback razoável ali para o cliente, pelo menos uns 20, 24 meses, 30, depende muito é muito particular. Mas eu colocar de 20 a 30 meses, ele consegue ter o investimento da máquina e depois poupar os custos. Sem contar, esse cálculo é feito sem contar o que ele pode vender, o que antes ele desperdiçava, né? Porque ele pode vender, o nosso modelo de negócio inclui a venda da matéria orgânica, né? É que varia de caso a caso. Por exemplo, a Martim holandesa, que foi o case que eu mostrei para vocês, ela não vende, ela pega aquele adubo e ela dá de brinde, como a terrinha, para os consumidores que vão consumir lá no restaurante. Então, ela usa aquilo muito com viés de marketing também, de marca, se posicionar ali como sustentável. Então, para ela não tem tanta diferença essa questão do custo. Então, ela gosta de gerar ali como um benefício para o cliente, uma forma de agradar, para também fidelizar. É uma maneira que ela enxergou de trazer. Já tem outros clientes que vendem. E aí, quando você vende, né, para essas casas de adubação, etc., você acaba ganhando com algo que você antes desperdiçava. Então, se eu só pegar os custos, o que ele economiza de custo, eu tenho esse payback aí de varia de 20 a 30 meses. Se eu pegar o que ele ganha, aí isso pode reduzir. Mas é muito particular caso a caso, então não existe uma conta mágica, né? Não existe um segredo. Varia de cliente a cliente. A Brenda pergunta se essa máquina seria mais eficiente para as empresas qual que seria o porte, com quantos quilos de resíduos por dia, por exemplo? A máquina, é importante falar que ela pode ser conjugada, né? Eu não preciso ter uma. Então, eu posso ter uma série de máquinas uma do lado da outra. O porte máximo da nossa é de 100 quilos, só que ela faz ciclos ali de 6 horas, 12 horas. Então, pode ser, assim, não tem um limite, mas os clientes que a gente atende hoje, o porte, varia ali desde 50, 60 quilos por dia até 300, 400, aí varia ali do porte. Mas quando a gente fala de indústria, a gente tem isso nas nossas filiais, tá? Por exemplo, porque a gente tem refeitório e nada melhor, né, do que a gente aplicar o nosso próprio produto em casa. Então a gente tem refeitório nas filiais, onde elas usam e acabam usando na própria filial, tem bastante terreno, etc. A gente acaba usando lá, a gente não vende no nosso caso. E outras grandes indústrias também podem utilizar para obter, como eu falei, corroborar para a obtenção de algumas certificações, por exemplo, essa ISO 14001, que a máquina apoia. E aí eu estou falando de indústrias, vou esquecer um pouco a parte do lixo, mas de grande porte, né? Então, por exemplo, indústrias químicas, indústrias de alimentos, desde que tenha ali a presença do refeitório, já se encaixa. E também, como eu falei agora por último, o próprio agronegócio, né? Então, como eu falei, da casca do ovo de codorna, qualquer outro resíduo ali. O que é importante falar que é resíduo orgânico, né? É que o foco atual dela é o lixo orgânico, mas qualquer outro resíduo de origem orgânica, que, exceto grandes ossos, assim, coisas que podem danificar a máquina, podem ser aplicados lá. Então, a gente acaba entrando em vários nichos de mercado. Mas o foco dela é cozinha industrial, restaurante, tudo que a gente tenha o preparo ali de alimentos. Tem uma pergunta da Vitória, se há algum lixo específico que não pode ser utilizado na máquina. Assim, qualquer material muito grande e difícil de ser quebrado, ele não pode entrar na máquina. Então, por exemplo, osso grande é uma coisa que a gente não recomenda entrar na máquina.
claramente nada que não é orgânico. Então, por exemplo, plástico, isso não é recomendável, você pode estragar a máquina e também você estraga a matéria orgânica depois, ela vai ficar com poluição, né? E um outro ponto que é importante, que, por exemplo, sabe quando a gente às vezes vai num restaurante e come um doce, o doce fica naquele papel que é bem, parece um papel manteiga, assim? Esse tipo de coisa ainda entra, por mais que seja reciclável, por mais que seja papel. Ele pode entrar que ele não vai prejudicar o resultado da matéria orgânica final, e ele é também triturado, ele consegue ser aproveitado dentro. Agora, latinha, vidro ou qualquer outro material orgânico que seja muito denso, né, muito pesado, aí já não é recomendável entrar dentro, porque uma, por questão da funcionalidade da máquina, e duas, porque você vai acabar estragando a matéria orgânica final, né? Ela vai ficar com bastante dejetos lá. O Francisco pergunta se o processo consegue, então, produzir resíduos orgânicos e ou minerais em quantidade e em quanto tempo? O processo, como ele dura de 6, 12, 24 horas, depende, né, do que tem lá dentro. Depois, o que sai da máquina, a gente não fala que já é um adubo. O que sai da máquina a gente chama de biomassa ou material orgânico. Por quê? Depois, quando ele sai e continua na cadeia de valor, ele precisa ser enriquecido, então ele precisa daqueles nutrientes, né, o NPK, que é o nitrogênio, potássio, sódio, né? Ele precisa ainda de sódio, potássio, ele ainda precisa disso para ele se tornar comercializável depois para os produtores agrícolas, rurais, por exemplo. Mas isso no quesito de comercialização. Mas, por exemplo, se eu tenho isso no meu restaurante, eu tenho uma horta do lado, você pode colocar ele lá. É que aí a gente está olhando já num universo de um produtor rural mesmo, que precisa ali de nutrientes específicos para plantação. Então, nesse caso, ele precisa ter uma evolução e um enriquecimento. Mas se você tem um restaurante, por exemplo, o próprio case que eu falei, que ele entrega, já é um composto orgânico que vai ajudar no crescimento ali da sua hortinha, do que você tiver. Mas casos assim, já industriais ou de grandes produtores, você precisa enriquecer aquela matéria orgânica para que ela possa ser comercializada no valor adequado. E você poderia falar um pouco da parceria com a Terra? Como é que funciona essa parceria? Claro, a Terra ela é uma startup. Quando a gente desenvolveu a solução, que foi 17, 18 começaram as ideias, em 2019 que a gente começou a prototipar, né? Então essa máquina, há tempos atrás, ela era muito feia, pessoal. A gente prototipou ela para ver se ela funcionava, funcionou. Depois a gente produtizou ela, transformou em algo que fosse comercializável. Então, até tempos atrás, ela não tinha um design ali específico. E a gente não vislumbrava ainda a ideia de ter alguém que pudesse também recolher esse adubo. Então, o que a gente pensou? Poxa, eu estou entrando ali no meu cliente, eu vou resolver parcialmente o problema, parcialmente não, eu vou resolver o problema que ele tem com o lixo orgânico, só que eu vou gerar um material que ele ainda vai ter que ir lá, vai ter que armazenar, então assim, eu resolvia parcialmente o problema dele, né? Então, aí que veio a nossa pesquisa por possíveis parceiros que pudessem apoiar a gente, porque a Ultragaz, ela, por mais que a gente desenvolva produtos, soluções, novas aplicações, a gente tem um core business, né, que é voltado ali à energia. Então, nós, Ultragaz, não fazia muito sentido a gente recolher aquele material e entregar para quem quisesse comprar. Então, a gente fez a parceria com a Terra, que ela é uma startup, que ela é um marketplace de resíduos orgânicos. Então, o que ela faz? Ela conecta quem quer vender com quem quer comprar. Então, e ela faz toda a logística desse material orgânico. Então, a gente se associou com eles em 2019, começou a parceria. Então, a gente já tem aí 2 anos de parceria com a Terra, e ela faz exatamente esse trabalho de transportar e conectar os geradores de resíduo com os compradores. Aí os compradores podem ser essas casas de compostagem, casa de adubação, pode ser direto algum agricultor com menos necessidade de enriquecimento do material orgânico,
Pode ser vocês, qualquer um pode se cadastrar nesse marketplace para poder fazer a compra disso e utilizar da melhor maneira possível. E aí veio essa parceria com a Terra, inclusive ela é uma startup que ela vem crescendo também, ela tem parceria com outras empresas, ela tem parceria com a Ambev também, outros processos. Então, ela vem crescendo, ganhando relevância e ela ajuda bastante a gente nesse processo que torna o produto, encaixa o produto na economia circular, né? Então, sem a terra não seria, porque o adubo ficaria lá, a matéria orgânica ficaria lá e ela não voltaria para o solo, que é a origem do alimento. Então, ela que tornou possível todo esse esquema da economia circular para a Ultragaz. Ok. O Renan pergunta se a sustentabilidade é uma prioridade para a Ultragaz. Sim, a sustentabilidade, né, ela está, primeiro, dentro de um dos nossos princípios de negócio e ela também é norte para as nossas ações. Então, aqui a gente falou de ações ambientais, mas a gente também tem ações sociais que são fortes também com toda essa parte de ESG. Então, ela é um norte para desenvolvimento de novas soluções, mas também, quando a gente fala de meio ambiente, mas também a gente tem um pilar muito forte ali para atuação com a sociedade como um todo. Então, ações de voluntariado, por exemplo, doações de cilindro de oxigênio durante a pandemia e outras ações também que fazem sentido ali para o consumidor nosso e também para a sociedade como um todo. Então, é um dos nossos pilares e princípios de negócio. Você falou na sua apresentação que também há soluções para produtores de soja, arroz e café. Pode falar um pouco sobre isso? Claro, a gente, como eu falei, a área é uma área de desenvolvimento, né? E a gente tem uma atuação, a gente vem ganhando força dentro do agronegócio. Dentro do agronegócio, a gente atua tanto na agricultura, que é essa parte de soja, que a gente tem um produto, feijão, café, arroz, mas também na parte animal, né? Então, a gente tem produto também, por exemplo, para aviários de corte. Então, os produtos que a gente tem para soja, arroz e feijão, eles são muito similares. A Ultragaz desenvolveu em parceria ali com universidades, inclusive foi a Universidade Federal de Viçosa, que fica em Minas Gerais, tem um centro lá dentro que chama Centreinar, que é especializado em grãos e sementes. Então, a gente é uma faculdade muito forte em agronegócio, né? Engenharia em agronomia. A gente desenvolveu todo um sistema de lógica e programação de secagem que é particular para cada grão ou cada semente. Então, assim, o grão de soja, o grão de arroz, o grão de feijão, cada um tem uma particularidade de redução de umidade para chegar no final do processo e estar no percentual de umidade correto para ser vendido e para ter o maior tempo de prateleira depois nas gôndolas ali dos supermercados. Então, a gente desenvolveu essa lógica de programação que entende o quanto eu preciso secar cada uma dessas culturas. Então, vou falar um exemplo prático agora para ficar mais claro. Imagina que você tem lá o silo que tem soja dentro. Se a temperatura e o ar ambiente já estiverem em condições de fazer a secagem daquilo, ou seja, eu não preciso jogar ar quente, só ar seco, a nossa solução ela vai equilibrando. Então, hora ela desliga o queimador a gás e só joga ar seco. Ah, não, o ar está muito úmido. Aí a gente aciona o queimador. Então, ele vai equilibrando para chegar no equilíbrio final de umidade dessas culturas. Então, essas soluções são muito similares entre si, só que cada uma tem uma lógica diferente, porque cada cultura tem a umidade final adequada, também tem o formato do grão da semente. Tudo isso impacta para definir o quanto de massa úmida eu preciso deixar e ficar só com a massa do grão seco. E essas soluções geram um monte de benefício, né? Então, por exemplo, eficiência, produtividade, redução de quebra, mais valor agregado depois para venda, por saca, enfim, gera um monte de benefício. E essas soluções são destinadas para esse público, como eu falei, de produção, são os produtores, aquelas grandes produtores dessas culturas. O café, a gente tem uma solução que é voltada para torra. Então, eu saio um pouco do campo. É uma coisa, pode até ser uma cafeteria gourmet, pode ser até na cidade, mas a gente também tem um pouquinho no campo.
mas já é o processo de torra. A gente criou, vou falar também aqui, né, em palavras mais fáceis, o Waze do café. Então, assim, dependendo da curva, a gente tem uma curva de torra, né, padrão, que extrai as melhores condições aromáticas ali dos grãos de café, torna o café ali um café especial, né, seja o Conilon ou Arábica, mas ele torna o café especial. Então, a gente desenvolveu curvas padrões em que o mestre cafeiro consegue seguir, então ele consegue ir ajustando ali, aí o gás, ele que faz todo o aquecimento para você fazer a torra do café, e aí ele consegue ir ajustando para chegar no melhor nível do café. Então a gente consegue extrair até tipo nota aromática de chocolate, de caramelo do próprio café, sem adicionar nada. Porque o café hoje, né, o café que a gente toma em pó já, o café solúvel, enfim, ele passa por um processo de torrefação, mas que ele chega no limite mínimo do que o café precisa extrair. Quando a gente pega um café especial, uma coisa gourmet, que é uma coisa que a solução já entrega, são cafés que a gente consegue extrair notas ali diferentes, então de frutado, enfim, a gente desenvolveu toda essa solução. Também tem a lógica de programação que faz com que a gente consiga seguir e atingir os melhores níveis. Então, isso são as soluções voltadas para essa parte de agricultura. Aí, fora isso, a gente também tem para aviários, como eu comentei, e outros setores dentro do agronegócio. Interessante. E no caso do café, justamente, né? Evitar que ele seja incinerado. Eu não queria falar, mas o café, geralmente, que não é especial, ele não é torrado, ele é queimado, praticamente. Um café ali de qualidade, mas aí também é muito mais caro, né? Ele passa por um processo de torra que você consegue extrair coisas muito boas dele, né? Notas diferentes ali, aroma, sabor. Exato, exato. Quando eu comecei a aprender sobre café, descobri aromas inacreditáveis, né? Assim, aí estava escrito na embalagem lá, torta de limão. Aí você abre o café, tem cheiro de torta de limão. Torta de noz, tem cheiro de torta de noz. Né? É fantástico isso, e é realmente um grande, a grande evolução que a nossa cafeicultura tem que atingir. Né? É verdade. Eu não sou muito fã de café, mas o café da solução da Ultragás eu tomo. E a gente já visitamos alguns clientes, a gente geralmente, quando tinha, né, essas feiras, que hoje o mundo está muito mais virtual, mas a gente geralmente levava para as feiras para o cliente ver, e lá tinha degustação, tinha o barista, né, que preparava, e eu já cheguei a experimentar, assim, café que eu senti o gosto de ameixa, assim, no final, realmente... E olha que eu era cética em relação a isso, porque eu realmente não tenho um gosto ali pelo café, mas realmente é bem impressionante o que consegue chegar. Um café bom. Muda a nossa vida, antes e depois desse café. Com certeza, eu fiz um curso de barista e aprendi a tomar café. Ai, que legal. O parceiro dessa nossa solução, inclusive, é o Ensei Neto. O Ensei é uma das referências de café no mundo. Então, ele que ajudou a gente. Ele tem metodologias específicas, que é a metodologia Ensei Neto. Ele é o nosso parceiro nessa solução e ele que ajudou também a gente a construir todo o processo ali para ter a melhor torra do café. Que bacana. A Brenda pergunta se a Ultragás tem algum projeto que visa diminuir a emissão de gás de efeito estufa? A gente, as nossas soluções, vou pegar o exemplo do agronegócio, que é muito claro, né? Quando a gente fala do GLP, a primeira coisa que eu sei que todo mundo pensa é com combustível fóssil, né? Então, e a gente hoje está num mundo, né, que a gente busca reduzir as emissões para favorecer o meio ambiente. Mas a gente tem que lembrar que no Brasil, a realidade, principalmente do agronegócio, é lenha e óleo diesel, que são combustíveis muito mais poluentes. Então, o GLP, ele é denominado no Brasil como energético de transição. Então, a gente precisa dele, a aplicação dele por si só já reduz infinitamente os índices de gás de efeito estufa para aplicações de lenha e óleo diesel, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, esses casos que eu falei de secagem, a torrefação de café, pode-se utilizar óleo diesel. A secagem de feijão, de arroz, de soja, maioria é lenha.
eucalipto, né? Uma madeira, fora que a gente, muitas vezes, infelizmente, tem a origem disso, né? Nem sempre é uma origem legalizada. Então, a gente já consegue, com a aplicação do gás, reduzir. Quando a gente fala da recicladora, né, que é o exemplo que eu trouxe aqui, quando a gente faz a conta na balança, porque eu falo, poxa, eu estou tirando lixo que ele iria para o aterro lá, tem toda aquela parte de geração de metano, enfim, mas eu estou colocando gás no processo, mas no balanço a gente também reduz. Então é importante olhar a cadeia como um todo, né? Toda a cadeia de distribuição. Então a gente tem algumas iniciativas sim, apesar de ser um combustível fóssil, a gente sabe que o Brasil ele ainda precisa da transição para um dia também chegar em indicadores de referência no mundo. Então, ele se comporta como um energético de transição e hoje a gente está muito seguro com relação à substituição de outros energéticos mais pesados para contribuir com o meio ambiente. E só um complemento, professor, fora isso, a Ultragaz também busca, né, até a gente já saiu no Valor Econômico falando sobre isso, busca outras fontes de energia, né? Então, a Ultragaz mudou a marca dela esse ano, em maio de 2021, a gente mudou a nossa marca, né? Veio ali com o slogan Somando Energias, e justamente tanto a nossa energia, né, como ali para fazer a mudança, mas também estou falando de energia fisicamente, quimicamente falando. Então, a gente também busca expandir nosso portfólio para outras fontes energéticas mais sustentáveis. Eu achei muito interessante essa mudança de foco, né, de produzir GLP para promover soluções energéticas, né? Porque basicamente é isso, né? Ou seja, a essência da economia circular vai ser isso, né? Porque, por exemplo, gerar um produto como esse poderia gerar outros problemas, né? Se não viesse junto também a solução para fazer esse produto ter outras utilidades, né? É verdade, por isso que a gente busca essas aplicações que são ambientalmente responsáveis, né? E aí tem o foco, como eu falei, não é o principal, mas tem o foco a aplicação do gás para isso. Tem um outro produto nosso, também posso citar aqui como exemplo, que é esse daqui que eu falei, a Ultragaz recicladora de resíduo. A gente tem Ultragaz limpeza automotiva a vapor. É um produto para concessionária que a gente aplica o gás para gerar vapor, para limpar, fazer a limpeza automotiva ali dos veículos, de carro, enfim, que atualmente tem a lavagem convencional com água. Então a gente consegue reduzir cerca de 90% do consumo de água. Então, assim, não basta olhar só, né, a aplicação em si, é todo o que gera ali de benefícios. Então, por meio da aplicação do vapor d'água, ele consegue fazer a limpeza do carro, né? Até fica mais bonito visualmente, parece mais uma estética automotiva do que uma limpeza, e gera um monte de valor agregado também para as concessionárias, para os clientes. Então, é um outro produto bem legal que a gente tem no portfólio, visando a sustentabilidade. Ok. Ana, eu queria agradecer muito aqui, vários elogios, tá, para a sua apresentação, realmente excelente. Parabéns também aí ao Ultragaz pela ideia, né, que é, de fato, uma grande ideia e uma forma como isso provoca soluções subsequentes, né? E como havia dito a você, falo aqui para todo mundo, né? Gostei muito também do seu cargo, né? O gerente de desenvolvimento de soluções, né? Acho que é muito adequado, né? Repensar, né? Não é só produto, né, específico, como você disse, mas é algo além. E quando a gente pensa em economia circular, é isso, ou seja, o tempo inteiro, né, resolver um problema envolve um conjunto de outros, né, que vêm e, portanto, as soluções não param, né, elas são um processo, né, não são um produto final. Então, muito interessante, queria agradecer muito, agradecer a todos aí pela assistência e desejar, então, uma boa noite e um bom descanso para todo mundo. Eu que agradeço pelo convite, professor. Fico super feliz de falar um pouco aqui sobre o produto, sobre as outras soluções que a Ultragaz tem.
E como eu deixei meus contatos lá também, então quem quiser tirar mais dúvidas pode entrar em contato diretamente comigo. Ou também, né, se quiser saber mais, tem o próprio site, as redes sociais da Ultragaz também, que lá tem todo o conteúdo de todas as soluções que a gente tem. Tudo que eu falei aqui vai estar lá também exposto para saber mais também. Obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite.